Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então, caríssimos, hoje é terça-feira da nona semana depois de Pentecostes, celebrando aí São Vicente, isso, Lourenço, São Lourenço, nunca acerto os nomes, não. São Lourenço, isso, que se distinguiu justamente no socorro dos pobres. Quanta hipocrisia! Vivemos uma grande hipocrisia imensa no tema. A hipocrisia não podia ser maior. Primeiro porque, eu diria, nunca a humanidade foi tão rica. Nunca. Nunca tivemos tanto, de tudo. Inclusive de grãos, inclusive de comida. Nunca tivemos tanta riqueza neste mundo, de cultura, de tudo, de tudo, de tudo, de bens os mais diversos. Tanta riqueza que podia saciar o mundo inteiro. Podia saciar o mundo inteiro. Riqueza também, eu diria, teológica, porque afinal, estando no fim, o pensamento teológico atinge também o seu esplendor, poderia ter atingido o seu esplendor. A verdade é que nós desprezamos os grandes doutores. Os grandes doutores da igreja foram desprezados. E aqui a gente está pensando, sobretudo, em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Foram desprezados. A Nouvelle Teologia, tão defendida, aliás, por Bento XVI, na verdade, despreza a teologia dos grandes doutores. Mas, per si, o pensamento da igreja chega também ao seu cume. A grande hipocrisia está em que nunca os estados, as organizações internacionais, o poder civil, a sabedoria deste mundo, falou tanto em pobre e se desinteressar tanto pelos pobres, enquanto que amealha e segura para si, para uma elite, com o desprezo de, inclusive, pôr fora a riqueza para poder ficar com mais dinheiro. Colocar fora os grãos, cerca de leis, sim, a lei tem servido até para isto, cerca de leis as suas conquistas para ficar só para a elite, os bens. Os grandes, os bons bens, cercados aí de inconcorrência, sem concorrência, para que só para eles não diminua o preço e só para eles os bens maiores. É uma grande hipocrisia este mundo querer colocar ainda, disfarçar ainda no interesse humano. Esta que é a grande hipocrisia. Mentem, dizendo que se interessam pelo ser humano, quando na verdade estão a destruí-lo. Esse transhumanismo é a destruição da nossa humanidade. A redução populacional é destruição da humanidade. Grande hipocrisia dizer que se interessam por direitos humanos, por democracia, que é o barulho do demônio, quando despreza completamente o ser humano, em favor sempre em favor desta elite. Então, é uma hipocrisia gigantesca, imensa, que realmente clama aos céus. A grande hipocrisia. Não está isenta dessa hipocrisia
a própria igreja. Quando nós vemos, sim, dentro da hipocrisia do Estado, devemos colocar como ponta máxima o comunismo. O comunismo. A grande ideia filosófica de bem para os pobres, para o proletariado. Tudo isso dirigido por grandes capitais. É como nós descobrimos. O comunismo foi criado por grandes capitais e empobrece ainda mais a humanidade. Empobrece ao extremo ainda maior a humanidade. O comunismo não passa de um malogro tremendo contra os pobres. Contra os pobres. Então, no campo religioso, bom, a hipocrisia é de vomitar. Né? Há uma que transforma, que transformaram a teologia em teologia marxista, em comunismo. Né? O povo aqui nas Américas e em tantos lugares do mundo já não suporta mais o sermão do padre, que é comunista e comunista. Né? Então, enquanto isto temos aí pregadores enriquecendo fortunas imensas. Né? Fortunas imensas. Uma vergonha. A tal da teologia do progresso só serve para enriquecer os pastores, porque as ovelhas são defraudadas. Os escândalos, e isso também na Igreja Católica, os escândalos econômicos em toda a parte são imensos. A corrupção não é só nos estados, não é só entre os grandes do mundo, mas também entrou nos grandes da Igreja, no Vaticano, nas dioceses. A malversação dos bens que, afinal, os pobres dão. Os pobres dão. Então, sim, vivemos uma hipocrisia inominável. E os pobres já estão aí. E cada vez mais numerosos. Cada vez mais necessitados. Morrendo à míngua de fome, de sede, em desabrigo, em doenças, na violência, sobretudo na violência. Ou pensam que existe um bunker para os pobres. Os maiores mesmo são da elite. Eles têm os seus bunkers lá pronto, preparados. Os pobres morrerão todos. Se não for sob a asa de Deus, sobre a qual nós nos colocamos. Porque aquilo que nós chamamos de bunker, que queremos construir aqui, não passa de a céu aberto, de um abrigo a céu aberto. Então, os pobres nesse estado, assim desprezados, assim maltratados, assim aumentam em número e em pobreza. Esta que é a grande realidade. Vivemos uma imensa hipocrisia. Então, caríssimos, que os pobres se olhem uns para os outros. Seja essa nossa prece a São Lourenço, que
tomemos a capacidade de nos resguardarmos uns aos outros, porque tudo isto que vem contra os pobres, com certeza vem para afastar, trazer-lhes a pobreza maior, que é a falta de Deus, que é o afastamento de Deus, que é o inferno, onde querem jogar-nos. Então, sim, que São Lourenço nos inspire a nos ajudar uns aos outros, a guardar a fé, a nos alimentarmos, a nos descedentarmos, a nos abrigarmos uns aos outros. São Lourenço nos dê essa graça, porque o mundo e a contra-igreja vivem ainda esta grande, imensa hipocrisia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.